Santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, vamos hoje abordar esse vídeo, irmãos, referente a uma revelação que nos enviaram. Como eu disse nos vídeos anteriores, irmãos, eu estou com uma pastinha aqui no computador cheia de revelação. Mas o que me chama mais atenção, irmãos, é esta revelação desta irmã em que nos enviaram. Ela conta que nesta revelação Deus mostrou para ela que iria vir uma doença no mundo, iria matar muita gente. Aí eu acabei me lembrando, né, da revelação da nossa irmã Lavínia, que ela me enviou ali no meados de 2020, entre janeiro e fevereiro, né? Eu não tenho bem a certeza, em que ela contava uma revelação, bem assim, irmão Paulo, eu tive uma revelação de policiais na rua, tive uma revelação, irmão Paulo, que eu chegava numa igreja e a igreja estava trancada. E era um fechamento de igreja. E ela falou assim, um bom sentido de colocar, o irmão põe, né? A pessoa, irmãos, quando é assim, conta uma revelação dessa, ela fica um pouco no começo apreensiva, com medo, né? E eu falei, irmão, eu sinto de colocar, vou colocar sim. E eu acabei colocando a revelação da serva de Deus, falando sobre o fechamento das igrejas. E isso, irmão, a gente estava sabendo dessa doença lá na China, né? Estava acontecendo por lá, a gente achava que nunca ia chegar em todos os países. O qual, dia 22, se não me falha a memória, em algumas igrejas, nas outras foram antes, foi a determinação do fechamento de todas as igrejas no Brasil. E a Congregação Cristã no Brasil foi a primeira a fechar. Mas isso não impediu, irmãos, de não morrer gente, né? Deus recolheu muitos nessa pandemia. A ponto de ter que renovar em alguns lugares todos os ministérios, irmãos. E fica ali, cooperador de jovem, cooperador de adulto, músico ou algum irmão ali para cooperador de jovem, e o cooperador de adulto já vai para ancião, diácono, e aí vai indo, encarregado de orquestra. O Senhor veio recolhendo. Quando essa irmã, né, nossa irmã Conceição nos enviou esta revelação desta outra irmã, eu me lembrei que a irmã, é assim, do jeito dela de contar, irmãos. Porque todos têm um jeito de contar a revelação, né, irmãos? Tem pessoas que contam a revelação assim, em voz triste. Outras já contam a revelação que é o jeito de contar, dando risada, mas a risada não é, né? É assim, que a revelação é engraçado. A pessoa, o jeito da pessoa, a pessoa fica nervosa, a pessoa sorri. Mas na realidade ela sorri porque ela está nervosa. Tem muitos que demonstram isso, né? Eu mesmo, se eu ficar nervoso, eu não fico sorrindo, mas também eu mostro, né, que eu estou chateado. Eu já demonstro, mas não demonstro e não desconto em ninguém, né? Mas a pessoa mesmo, eu não descontando, a pessoa vai ver, né, fala, poxa, aquele irmão está chateado. Mas, irmãos, veja bem, a irmã nos enviou esta revelação. Vamos ouvir essa revelação da irmã, que a irmã conta uma parte aí, irmãos, em que muitos têm dúvida, né? Entre o céu e o inferno. E Deus mostrou para a irmã alguns cristãos no inferno. Mas quais são esses cristãos? São aqueles que não deram valor, não deram crédito à palavra de Deus. Não é esses que estão indo na igreja, né? Enquanto nós estivermos vivos com essa carne aqui, ainda há solução de nós se prostrar perante Deus e implorar
pela sua misericórdia, de nos perdoar a nossa alma, irmãos. Mas depois que descemos a sepultura, irmãos, depois que descemos a sepultura, ali vai ser espírito com espírito. Ali nós temos que ali se arrepender em espírito para não morrer em espírito. E olha que o espírito vive eternamente, mas os que morrem espiritualmente, a morte espiritual, né, irmãos? Que fala que a morte material todos nós vamos passar, mas a espiritual nós podemos aí, né, evitar. Mas evitar como? Guardar os ensinamentos, irmãos, e andar nos preceitos de Deus. Né? Vamos ouvir aí a revelação da serva de Deus que vocês vão entender. Né? Se tiver alguém que decide sonho, né, pode aí nos comentários, né? Vai ajudar bastante, viu, irmãos? Porque aqui nós estamos interagindo. Creio que tem muitos irmãos de idade, muitos irmãos que viveu bastante, né? E que vive ainda, logicamente, e que podem aí, em espírito e em verdade, irmãos, aí decidir. Tem muitos, né? Você chega, irmão, eu tive um sonho assim, assim, assim. O que o irmão acha? O irmão, logo de imediatamente, já fala, irmão, vou decidir esse sonho. Foi assim, 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 assim. Vai acontecer assim, 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 assim. Vamos ouvir a serva de Deus contando, irmãos? Vamos lá? Podem e devem, né, comentar, dar o parecer de vocês. Bom, Deus abençoe para esta irmã que teve esta revelação entre o céu e o inferno. Ela foi, a revelação que ela teve, ela foi aí transportada, né? Que Deus mostra mesmo, já tivemos revelação aqui no canal de pessoas que Deus mostrou, irmãos. Só não subiu até o terceiro céu. Foi até o primeiro céu e o segundo céu. O primeiro céu é este que nós estamos vendo. O segundo, onde fica ali, irmãos, os que estão dormindo no Senhor, descansando, aguardando o último dia. E o terceiro é onde fica o trono de Cristo. Né, irmãos? Então, vamos ouvir esta revelação e vamos na comunhão prestar bem atenção, irmãos, no que a serva de Deus vai falar. Bom, vamos lá. Mas esse negócio assim é difícil, porque eu já tive uma revelação que eu desci até o inferno junto com o anjo. E lá a coisa não é bonita não, viu? A coisa não é bonita. E assim, eu sei que eu tinha na época uns 15, 16 anos. Por aí. Aí fui dormir, a gente foi até no dia de culto. Foi dormir, chegou, foi dormir. Aí do nada eu fui tirado do corpo, né? Eu vi a carne ficando. Aí eu pensei, ixi, já tô indo embora com o senhor. Eu falei, tô indo embora. Já chegou meu tempo de ir embora. Mas não, aí apareceu um varão de branco. E esse varão de branco, ele me conduziu, venha. E ele sempre de costa, eu não conseguia ver o rosto dele. Aí nisso, ele me levou assim pra um lugar. Eu lembro que nós subimos mais alto assim que a casa. Eu pude ver a casa ficando também. Aí me levou pra um lugar que tinha uma porta. Era tipo um descampado e tinha uma porta, assim, a grama verdinha. E naquela porta, ele abriu a porta. Aí, dentro da porta tinha um elevador. Sabe aqueles elevadores de carga que tem até igual nos filmes antigos? Que tem aquelas grades que a pessoa entra, tem 2, 3 grades de segurança. Então, é daquele tipo ali. Aí eu entrei e ele entrou. E ele puxou a alavanca daquele elevador, né? Na verdade, mais um elevador. E nós fomos descendo. Descendo, 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 descendo. Só que parecia que não tinha fim. Desceu, olha, acho que ficou umas meia hora aí só descendo. E quanto mais descia, mais quente ficava. E eu, assim, mesmo em espírito, eu sentia. Eu olhava, eu tava até com as vestes brancas, assim, um vestido branco, grande. Só que eu não andava, eu levitava.
Eu não tava pisando no chão. Aí até que desceu, parou. Quando ele parou, aí ele abriu aqueles três portões assim. Aí ele saiu. Aí quando ele saiu, eu olhei, eu vi um grande portão negro com umas lanças, não é aquele portão de lança? Só que umas lanças gigantes, todo preto, preto, preto. E na frente dele tinha uma imagem de um bode chifrudo. Eu olhei assim, no próprio Revelação foi pro anjo. Aqui é o inferno, né? É. E o que eu tô fazendo aqui? Você foi trazido aqui pra ver. Pra ver e testemunhar. Ele falou assim. Aí eu fiquei meio assim, meio com medo, né? E eu via os gritos, irmã do céu, que grito que era aquele, mano. Que grito, que grito, que grito. E ele foi andando, tinha tipo um caminho assim, cheio de pedra, muita pedra mesmo, pedra solta. Só que a gente não tava andando no chão, a gente tava levantando, só que eu via só as pedras, né? Aí ele pôs a mão assim na frente do portão e um daqueles portões abriram. Só que na hora que ele abriu, aí veio aquele calor assim. E eu olhava lá dentro, irmão, tinha só um trilho assim, fogo dos dois lados. Venha! E eu com medo de ir. Ah, eu não quero ir não. Eu falava, no meu pensamento, eu não quero entrar aí não. Você tem que entrar, você tem que ver para testemunhar. Você não precisa ter medo. O anjo falou pra mim, você não precisa ter medo. Eu tô contigo e eu tenho mano que não queria entrar. Aí eu falei, é melhor entrar, né? É melhor obedecer. Aí foi indo, eu entrei um pedacinho assim. Aí era como fosse, por exemplo, um desfiladeiro. Era montanhas, como se tivesse montanhas, e os dentro dos vales era, era o Lago de Fogo. É como se fosse assim, dois lagos de um lado e o caminho no meio. E aquilo ali fogo, fogo. Só que o estranho, irmão, que o fogo de lá não tem cor. Ele não é um fogo igual o que a gente acende aqui, que dá pra iluminar alguma coisa. Lá ele não ilumina. Ele só esquenta, mas não ilumina nada. E é estranho que aí eu andei um pouco naquela trilha. Aí eu olhei pro lado e vi uma pessoa, um irmão da igreja. Ele lá dentro gritando. E ele pedia ajuda, pelo amor de Deus, me socorre que eu não tô aguentando esse calor, eu não tô aguentando ser queimado. Pelo amor de Deus, me socorre. Eu falei, o que eu posso fazer por você? Eu posso fazer nada. Pelo amor de Deus, me socorre, me socorre, me socorre. E eu fiquei assim agoniada que eu não sabia o que eu fazia. Eu falei pro anjo, e agora o que eu faço? Você não faz nada, você só vai ver. Aqui ninguém pode interferir. Aí eu andei mais um pouco, via pessoas, criaturas mesmo lá. Era uma situação difícil, irmão. Deus me livre. Você vê a alma dentro do fogo, assim, queimando. E gritava, e gritava, gritava. E um cheiro, assim, um cheiro de, sabe, de carne podre, sabe? Quando a carne apodrece, tá queimando. Daquele jeito. E eu tenho tanto tempo que eu tive esse sonho, eu não esqueço. Não esqueço mesmo. Aí fui andando mais um pouco pelaquela trilha. E vendo as coisas, e o povo ungindo, e o povo clamando. Uns pediam misericórdia, outros acabavam blasfemando contra Deus, que não. E o pior de tudo que lá, igual ele falou, ó, tal alma era um crente, tal alma era um músico, era um organista, era um cooperador, era um diácono, era um ancião, e foi denominando. Falei, meu Deus do céu. Ele falou, sabe por que aquele tá ali? Porque ele derrubou alguém. Ele fez alguém parar. Foi bem assim. Eu olhei e falei, meu Deus. Ele acabou matando uma alma. Se ele matou uma alma, o céu não pertence lá. Ele não pertence ao céu. Eu falei, meu Deus. Aí eu fiquei tão com medo desse sonho. Eu fiquei sem dormir o resto da noite. Eu não acordei.
Aí, tudo bem. Foi indo, a gente andou mais um pouco, aí começou, eu vi aquele monte de gente, aquele povo clamando, o povo pedindo misericórdia, os nossos gritos, irmão. Os gritos que é de apavorar qualquer um. Nunca vi pessoas gritando daquele jeito. Eram uns gritos de dor mesmo, mas aqueles gritos, a grande multidão gritando de dor daquele jeito. Aquele povo gritava, 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 pedia misericórdia. Até que o anjo falou: já a minha parte está feita. Aí ele pegou, nós voltamos, estendeu a mão, aquele portão se fechou de novo. Aí quando nós entramos no elevador, eu acordei. Mas quando eu acordei, eu fui correndo pro quarto dos meus pais. Falei: pai, eu tive um sonho, pai, eu tive um sonho, eu tive um sonho. Isso era 2 e pouca da manhã, quase 3 horas. Eu acordei meu pai no chacoalhão. Que foi, menina? Que foi que tá acontecendo? Tá passando mal? Eu falei: não, pai, eu tive um sonho. Fiz meu pai levantar, meu pai e minha mãe. Até meu irmão acordou no outro quarto. Que foi? O que tá acontecendo? Eu tive que contar o sonho. Ele falou: sabe essa pessoa que você viu? Sim, pai. Agora você vai lá contar pra ele. É pra ele esse sonho. Conta pra ele. Agora tá entre ele e Deus. E ele congregava. Eu falei: ó, eu tenho uma coisa pra te contar. Contei tintim por tintim que aconteceu. O que ele me falou lá. Eu falei: ó, tá entre você e Deus. A minha parte tá feita. E ele era um jovem que tava assim, muito. Um pé no mundo, um pé na graça. Um pé no mundo, um pé na graça. Depois desse sonho, umas palavras duras, que naquele dia o Senhor confirmou o sonho, falando com ele. Aí ele se firmou. Ele falou: realmente, se eu bobear, eu caio. Vou cair no pecado, aí o pecado gera morte. Então é melhor ouvir a palavra, largar as coisas do mundo. Mas é um sonho, irmão, que eu fiquei com ele até hoje. Já 16 anos eu tive com ele, eu tô com 25. E eu não esqueço. É uma coisa assim, muito difícil de se sonhar, porque você vê aquilo ali. E depois eu não queria dormir mais com medo, porque eu fiquei com medo. Eu quando tenho sonhos assim, igual quando foi mostrado pra mim 15 dias antes da pandemia aparecer. Deus me deu uma revelação e até um pouco chocante. E o pior é que aconteceu tintim por tintim até aqui. E nessa revelação falava sobre o ministério da igreja e aconteceu o ministério da igreja, irmão. Que tem a ver com esse negócio que eu contei pra irmã ontem. Sobre a visita que eles fizeram, abriu na igreja lá na casa do irmão. É tintim por tintim, mano. Foi 15 dias antes da pandemia aparecer. Deus me deu essa revelação. Eu contei pro meu pai ouvindo atento. E meu pai, ele tem o dom de interpretações. Ele falou: ó, isso daí nem eu sei. Agora você vai buscar de Deus o que significa. Aí fui buscar de Deus, ele falou que no tempo certo ele ia revelar pra mim em outro sonho que significava. Aí eu entendi o que era o sonho da pandemia. Só que no dia que eu falei pro meu pai: vai acontecer alguma doença no mundo, vai matar muitos. Foi num dia. Aí, no caso, 15 dias depois, apareceu o Covid. Então é a parte difícil, irmão. Essa parte de sonho é difícil, porque a gente fala assim: a pessoa que recebe, tem o dom da palavra é difícil, mas a pessoa que também, por misericórdia de Deus, recebe esses sonhos da parte de Deus, não é fácil não.